Seja muito bem-vindo ao Defensorar, Entre Bastidores e Ações, o primeiro podcast da comunicação interna da Defensoria Pública. E hoje nós vamos falar sobre os mutirões, que é uma das ações mais transformadoras da Defensoria Pública, levando acesso jurídico às pessoas que mais precisam nos lugares mais distantes. E para isso, nós recebemos dois convidados muito especiais. Clodoaldo Queiroz, que é defensor público e secretário executivo da Administração Superior da Defensoria Pública, e Pamela Watanabe, que é coordenadora de ações e interações comunitárias. Sejam muito bem-vindos. Obrigada por aceitarem o nosso convite, por dispensarem um tempo para esse bate-papo sobre os mutirões da Defensoria Pública. Obrigado, é uma honra estar aqui nesse primeiro evento, né, que vocês realizam nesse sentido, né, dessa forma, e vai ser um prazer falar sobre o nosso trabalho em relação aos mutirões. Vamos começar aí falando sobre, contextualizando quem está assistindo a gente, né? O que são os mutirões realizados pela Defensoria Pública? Bom, a Defensoria Pública, ela tem a sua forma tradicional, original de fazer o atendimento, que é nos nossos núcleos, né? Através do atendimento que é feito nos gabinetes dos defensores públicos, dos servidores da Defensoria Pública que fazem assessoria. Nesses locais, as pessoas que buscam os nossos trabalhos precisam ir até essas sedes, né, que estão hoje espalhadas pelo estado todo, para buscar o atendimento jurídico que elas precisam. Hoje nós temos várias formas de buscar esse atendimento, pode ser feito até de maneira virtual, pelo WhatsApp, enfim. Mas essa é a forma tradicional pela qual a Defensoria leva o seu atendimento, né? Os mutirões é a outra forma, é a forma pela qual a Defensoria busca as pessoas que não têm condições de, por conta própria, chegar até a Defensoria Pública. Algumas não têm condição de chegar por falta de condições, porque são muito pobres ou porque vivem em locais muito isolados e não têm condições de fazer esse deslocamento, mesmo por meio virtual, né? Através dos sistemas de telecomunicações, não conseguem, e outras vezes por falta de, que ocorre muito, por falta de conhecimento, as pessoas nem sabem que existe Defensoria Pública. Então, é através dos mutirões que a Defensoria vai até essas pessoas. Por isso mesmo como a Janaíra disse, né, é uma forma importantíssima, transformadora, pela qual a Defensoria Pública leva o seu trabalho a essa parte da população que, de outra maneira, ela nunca conseguiria acessar a esse serviço público. Muito importante, né? Tem servidores e até defensores que ainda não entendem a dinâmica dos mutirões. E como é que Pamela? Como é que surgiu a ideia de que os mutirões acontecessem da forma que eles acontecem hoje, né? Com toda essa estrutura que nós temos hoje. Bom, a Defensoria Pública, antes mesmo de 2019, que foi feita a implementação da Coordenadoria de Ações e Interações Comunitárias, e a partir de 2022 nós começamos a fazer os nossos próprios mutirões. Antes a Defensoria participava de mutirões de outras entidades, até mesmo o Ribeirinho Cidadão, que é um projeto de idealização da Defensoria Pública, que já tem 18 edições, já se acontecia esses eventos, mas com a minha ida para os mutirões de outros parceiros, de outras instituições, a gente começou a perceber, a administração superior, a necessidade de que o assistido, que está ali numa situação vulnerável, de difícil acesso, fosse atendido 100%, que ali mesmo ele conseguisse resolver todo o atendimento dele. Porque hoje a gente precisa de vários órgãos, de várias outras instituições participando da gente, conosco nos eventos, para a gente poder começar o atendimento e finalizar o atendimento do assistido, para ele não ficar com nenhuma pendência, vamos dizer assim, né? Então, nós executamos, contratamos os parceiros, as instituições, o município, as lideranças, e contamos muito com o apoio, e é extremamente importante a participação do defensor público e dos servidores da Defensoria. E isso começou a ser feito, que é como a Pamela começou a falar, a partir da criação do CAIC, né? Até então, o CAIC foi criado justamente para isso, né? Dentro dessa lógica que ela disse, né? De
a defensoria organizar os próprios mutirões para que eles fossem realizados de uma maneira que a gente conseguisse dar o atendimento efetivo, né, para os assistidos. Como ela disse, antes a gente participava dos mutirões organizados por outras entidades e a gente fazia um atendimento muito pequeno ali, muito restrito, né, porque não éramos nós que organizávamos. Então a gente ia lá, fazia uma parte do trabalho e no máximo a gente, em geral, a gente dava orientação jurídica e encaminhava para o assistido ir depois no núcleo mais próximo, né, buscar atendimento. E aí o CAIC foi criado com essa ideia de ter um órgão que organizasse a logística dentro da defensoria, que organizasse, para isso não ser um trabalho do defensor, nem do assessor jurídico lá da atividade fim, seria um trabalho desse órgão administrativo para organizar toda a estrutura do mutirão. E aí sim, a gente levar o atendimento do jeito que a gente entende que seria o necessário para o assistido, como ela disse, né? E como ocorre hoje, o assistido entra lá às vezes no nosso mutirão sem nenhuma certidão de nascimento e sai de lá com todos os documentos já cadastrados no Bolsa Família, por exemplo, né? Isso aconteceu graças ao CAIC e que a Pamela que foi a primeira coordenadora, né? Ela que começou, implementou o CAIC e criou toda a estrutura que existe hoje. Pamela, você que está aí na organização dos mutirões, quais são os principais desafios, né? Principalmente para levar atendimento a pessoas que estão em lugares tão distantes como aldeias indígenas, comunidades quilombolas? Bom, o maior desafio é a distância, é chegar nessa população, é chegar nessa comunidade indígena que a gente, além de ser longe do município, a gente pega estrada de chão, às vezes tem que passar por riozinhos. Então, assim, é chegar nesses lugares. A gente entende que o nosso desafio maior é ir em busca dessas pessoas que estão esquecidas, que não têm condições de chegar no núcleo, como o Dr. Clodoaldo falou. Então, para mim, esse é um dos pontos que mais impactam. E também, falando de indígena, é a tradução, a forma, a cultura que cada um deles tem. Por muitas vezes a gente precisa de tradutores ali para a gente poder conseguir dialogar com eles. E você que faz a busca ativa dessas comunidades, como que chega até você essas necessidades? Olha, o nosso mutirão Defensoria Até Você, ele já foi bem quisto, bem visto, e ele tem um pedido muito grande das outras instituições, inclusive falando de indígena, FUNAI, dos quilombolas, de comunidades quilombolas, que solicitam pra gente, né? Porque eles começaram a ver o trabalho da defensoria dentro dessas comunidades e cada vez mais eles querem. A população indígena é muito grande, a população quilombola é muito grande, a população de rua é muito grande, então eles sempre pedem pra gente. Então nós já colocamos com a administração superior um calendário anual onde a gente vai tentando fazer pelo menos um mutirão ao mês para a gente poder atender essa população. Doutor Clodoaldo, a estrutura que a Defensoria movimenta para esses mutirões é grande, né? A Pamela também pode falar um pouco sobre isso com a gente, mas é preciso mobilizar muitas equipes? Quais as áreas técnicas, administrativas, finalísticas? Como que funciona? Quantas pessoas vão? O que é preciso? Porque as longas distâncias precisa de transporte, precisa de alimentação. Como é feita essa logística? São muitas áreas envolvidas? Sim, são muitas áreas envolvidas. Eu vou até deixar para a Pamela falar sobre isso, porque é ela que cuida disso diretamente, assim. Eu como coordenadora vou antes, converso com as lideranças, seja ela o cacique, seja ela a liderança da comunidade quilombola, seja ela ali no Ribeirinho, eu converso com os locais, né, dali, da população, vou de casa em casa, tento saber quais são a demanda deles, né, faço uma pequena triagem para saber, olho os documentos, passo orientações, pergunto principalmente se eles querem receber o mutirão, porque eu acho que isso é essencial, né? Se eles têm essa vontade, se eles precisam. Após isso, a gente faz um levantamento de quantos dias nós precisamos estar ali para atender efetivamente aquela aldeia, porque a gente não vai ter condições de voltar lá ano que vem, porque a gente tem outras demandas para atender pela Defensoria Pública. E aí, com base nisso, eu calculo a quantidade de pessoas que vão, de defensores, convido os parceiros para participar. Então, vai motorista para dirigir, né? Então vai o transporte, a gente impacta ali hoje nos setores da defensoria,
O transporte, a gente impacta a DIF, porque eu sempre levo o pessoal da infraestrutura para me ajudar na questão de tomadas, na questão elétrica. Vai o pessoal da DGDI, que precisa para poder mexer no sistema do SGA, para poder mexer no solar, para poder fazer a infraestrutura do evento. Vai vocês, minhas queridas, né? Para fazer a cobertura de mídias, imprensa. Isso é essencial porque através da cobertura que chega para as outras pessoas o evento, isso impacta, a pessoa fica ali sabendo. E, lógico, os servidores e os membros da instituição. Então, assim, nós vamos ali em torno de 50 pessoas que a gente vai uma comitiva bem grande, e ali o melhor é que cada um já vai com aquela conscientização que é um ajudando o outro em prol dos nossos assistidos. A galera, né, doutor? Uma galera, mobiliza bastante gente, mobiliza recursos vultosos, né? São vários veículos, caminhão, van, às vezes ônibus dos parceiros, né? É uma estrutura grande, tem um custo razoável, né? Mas tudo isso a gente planeja e insere no orçamento, né? Então, quando nós conseguimos organizar os mutirões através do trabalho do CAIC, então hoje a gente passou a planejar. Então a gente, quando está fazendo o orçamento do ano que vem, a gente já insere as despesas, tudo que vai ser gasto com os mutirões do ano que vem, para poder planejar, né? Ter um mutirão por mês, como a Pamela falou. Então há um custo, né, inclusive orçamentário financeiro nisso, mas que é pouco perto do benefício assim, gigante, né, que a gente consegue trazer para a população lá, que, como eu falei antes, que de outra maneira elas nunca alcançariam. Né? O impacto é monstruoso assim, em todas as áreas, né? É bom destacar isso, que o mutirão ele leva o atendimento, a gente consegue resolver o problema dessas pessoas em todas as áreas, né? Desde regularização de documento, desde questões jurídicas mesmo, de uma questão judicial que estava pendente lá, ou que a pessoa precisava entrar, a gente resolve. Questões de saúde, né? Nós já encontramos situações muito, muito graves de saúde, assim, que pelo fato do mutirão chegar lá, a gente conseguiu resolver problemas assim, de resolver a vida, salvar a vida de pessoas, de crianças, pessoas que estavam lá agora mesmo numa situação indígena, né? Que foi vocês até fizeram uma matéria, né? Da pessoa, da senhora que estava lá, sem nenhum tipo de sustento mesmo, né? Lá sobrevivendo ali na maior dificuldade, e aí através do INSS, que estava junto, né, em um desses eventos, nós conseguiu-se já resolver a questão do benefício dela, para ela passar a ter um benefício e ter uma forma de sobreviver, que é algo que até eu sempre gosto de falar isso, muitas vezes é uma coisa bem simples e fácil de resolver, que é muito simples e fácil de resolver, porém a gente precisa chegar lá para fazer isso, e é simples e fácil para nós, né? E é um impacto gigante na vida da pessoa. Então, há uma mobilização muito grande, há um custo até para a instituição, porém é muito pequeno isso perto dos benefícios que essas ações trazem. E agora, saindo um pouco dessa parte de organização aí dos mutirões, eu quero que vocês contem pra gente aí qual foi o mutirão mais marcante para vocês e por quê? O que teve de diferente nesse mutirão que tocou o coração de vocês? Olha, são vários, né? Cada um ele fica uma sementinha ali, fica alguma coisa marcada. Mas assim, pra mim, eu, Pamela, como coordenadora, o que mais me impactou foi o meu primeiro indígena. Porque eu era extremamente crua, então assim, eu não sabia. Eu tinha feito um planejamento, mas ele fugiu do planejamento. Eu conversei com vários caciques e cada mutirão a gente vai melhorando, tentando melhorar para a gente poder levar um melhor atendimento para os nossos assistidos. Então esse para mim foi mais impactante porque foi o meu primeiro contato com os indígenas. Então eu era tão crua que eu não sabia que eu precisava de um tradutor. Então eu tentava falar com o chavante, porém eles não me entendiam, então ficou aquela coisa ficou bem dificultuosa. Ficou como tensa. A Torre de Babel. Mas aí tem outras histórias maravilhosas, né, que me impactaram bastante. Vou deixar o doutor falar a dele. Então, é difícil escolher um, né?
são todos diferentes, assim, e sempre assim, dentro do conjunto ali do mutirão, você encontra situações específicas que se destacam, né? Mas, assim, no geral, eu citaria o mutirão que a gente fez em conjunto, né? Com as outras defensorias, com a Defensoria do Goiás e do Tocantins, que foi chamada Defensorias do Araguaia. Esse mutirão ele foi diferenciado, né, por ter essa característica de ser, né, 3 defensorias de 3 estados trabalhando juntos, um mutirão indígena, né, com os indígenas ali da região do Rio Araguaia e da Ilha do Bananal. Aquele mutirão, ele, por vários aspectos, assim, para mim ele se destaca, né, mas especialmente por situações que a gente atendeu lá, né, a gente conseguiu resolver vários problemas ali que eram de difícil solução por causa dessa característica, né, das pessoas, os indígenas que moram na Ilha do Bananal, eles ficam meio, quando eles vão buscar um atendimento público, né, eles moram em Tocantins, mas vão em Mato Grosso buscar atendimento, porque para ir para Mato Grosso é só atravessar o rio, já estão em São Félix do Araguaia, que eles moram ali do outro lado do rio. Para chegar na cidade lá do Tocantins mais próximo é muito longe, não tem como ir. E aí, só que quando eles chegam em São Félix do Araguaia, muitos serviços públicos eles não podem ser atendidos, porque eles querem um comprovante de endereço do Mato Grosso, principalmente na saúde, né? Para ser atendido lá, para ser regulado no sistema de saúde de Mato Grosso, a pessoa precisa residir em Mato Grosso, e eles não têm isso, eles são Tocantins. Então, é um exemplo de um tipo de problema que eles enfrentam. Então, quando nós chegamos lá junto, as 3 defensorias, com os parceiros dos 3 estados e até federais também, a gente conseguia resolver vários problemas juntos. E aí, um dos problemas foi uma situação de saúde lá, de uma criança que tinha um problema sério de saúde desde que nasceu, e que se a gente não estivesse lá, provavelmente, talvez ela nem ia sobreviver muito tempo mais, né? Precisava fazer uma cirurgia urgente, tal, desde que nasceu, e estava regulada lá em São Félix do Araguaia, no sistema de saúde, para fazer a cirurgia, e estava esquecido esse pedido lá, né? E o pai lá, indígena, né, nos procurou lá com a criança, e todo mundo, quando viu aquilo, se assustou, nossa, tal, enfim. Conseguimos dar o andamento, isso aí me marcou bastante. É um desses casos que você fala, nossa, se a gente não tivesse aqui, talvez essa criança ia morrer, né? A gente salvou a vida dela, né? Então, marcou bastante esse mutirão aí por causa disso também. E é importante lembrar do Defensorias do Araguaia que foi implantada a primeira teleperícia no Mato Grosso, através da parceria que nós temos com o INSS. Então, e com o Ministério da Previdência Social, para a teleperícia. Foi a primeira do Mato Grosso, né? A primeira do Brasil. Foi a primeira do Brasil? Exato, então... Foi a primeira vez que eles fizeram uma perícia à distância. Os médicos estavam espalhados. Tinha médico do Rio de Janeiro, de Belém. E eles fizeram a perícia dentro da aldeia indígena, né? As pessoas estão aguardando o benefício previdenciário e aguardavam uma perícia médica, precisavam ir na sede do INSS fazer perícia, fizeram como a gente está aqui, usando tecnologia. E isso foi levado lá graças às defensorias públicas que organizaram o mutirão. Isso aí foi até matéria depois no Jornal Nacional, não me engano, no Fantástico, Jornal Nacional, não sei. Eles fizeram a matéria logo em seguida da realização dessa perícia à distância, conectada lá, né, dentro de uma aldeia indígena. Muito legal como o ciclo do mutirão realmente resolve, né? E existe alguma situação que mudou o rumo do mutirão, que fora a sua primeira vez que você foi impactada ao sair da bolha, né, que eu acho que os mutirões servem muito para isso, para os servidores e até defensores que participam, você sai completamente da sua bolha, do que você acredita ser, você vive o que é. Então, você consegue sentir mesmo a necessidade do assistido da defensoria, que é quem tá lá na ponta. E existe alguma coisa que aconteceu que mudou o rumo do mutirão? Vocês não contavam com aquilo e acabou tendo que ali ter muito equilíbrio, muito jogo de cintura para continuar o evento e para levar esse atendimento? Olha, normalmente, como eu disse para vocês, a gente faz uma triagem, um levantamento de dados. A gente estimula ali quem são as aldeias, né, que vão ser atendidas no evento, quais são as comunidades, para a gente poder fazer a programação do evento. Por muitas vezes, os indígenas, devido até à cultura deles, eles não
vão por conta própria e aparecem ali uma demanda muito maior do que aquela que a gente necessita. Então, às vezes acontece muito disso, a gente tenta, né, por mais que a gente faça planejamento, mas sempre ultrapassa a quantidade de pessoas ou de atendimentos que estava previsto. Então, às vezes a gente fica até um pouquinho mais tarde trabalhando, sabe? Mas é importante atender todo mundo. Eu falo, ninguém sai daqui sem atendimento. Então, às vezes já teve mutirões assim que eu já saí bem tarde. Não somente eu, mas como todos que estavam envolvidos no evento. E aí é aquilo que eu falo sempre, no mutirão a gente tá ali para servir o próximo, para servir aquela população. E quando você, como você mesmo disse, a gente sai da bolha, a gente faz isso por gosto, por vontade, com felicidade. Porque a gente tá vendo que a gente tá ajudando o próximo. Tem alguma... Como que essa comunidade, seja indígena, seja quilombola, seja ribeirinha, como que ela recebe o mutirão? O que eles falam sobre esses atendimentos? Bom, eles recebem muito bem, né? Tem aquelas que já conhecem, né? Muitas já conhecem, tanto por já terem recebido, como é o caso do ribeirinho, né? Que se repete, quanto aquelas que não receberam diretamente, mas já ouviram falar, como é dos indígenas, por exemplo, né? Não só a própria população indígena, mas os caciques ou o pessoal que trabalha com eles, como a FUNAI, por exemplo, eles já sabem como é. Então, a nossa recepção, ela é sempre boa, porque normalmente o nosso mutirão ele é esperado, né? Quando a gente diz que vai, a Pamela vai lá fazer o trabalho inicial. Ela faz a visita técnica, onde ela faz toda essa captação aí das demandas e tal, então já cria aquela expectativa. Então, de início já há uma expectativa boa, mas o mais importante é como é que a comunidade fica após o mutirão, né? E é sempre o resultado, é sempre de muita felicidade, assim, de muita gratidão. O que a gente mais sente é gratidão. As pessoas ficam felizes, agradecendo. E, como ocorreu lá em Guariba, por exemplo, que é o local mais longe e inacessível que a gente foi, onde os órgãos públicos não vão, né? E a gente foi. Lá eles lamentaram muito a gente não ficar mais, né? Pediram pra gente, vocês não podem ficar mais, tal. Pelo tanto que a gente estava fazendo bem para eles, né? Então, assim, é um sentimento de gratidão que a gente recebe sempre no final do mutirão, o que é mais um demonstrativo dos benefícios, né, que o mutirão leva para a população. E tem muitos relatos emocionantes, as pessoas chegam a se emocionar ali. Posso dizer agora desse último mutirão que realizamos do Pop Rua, junto com o Tribunal de Justiça. A população de rua, em situação de rua, a gente teve o cuidado de pensar até nos animais deles, nos pets, que tomaram banho, vacinaram, porque eles fazem parte da família deles. Então a gente vai cuidando, a gente vai vendo a necessidade. Aí muitos chegaram em mim e falaram assim, nossa, olha aí a Maria, que era o nome do cachorrinho. Tomou banho, saía de gravatinha, saía de prisilinha. E eles ficavam super emocionados, porque a gente não quis esquecer de ninguém. Então, eu acho que eles saem muito emocionados, muito gratos. E eu acho que nós ficamos mais gratos por isso. São ações que geram impactos e resultados muito visíveis, né? Os mutirões são muito... são resultados concretos. Concretos e imediatos. Então, muito visíveis, né? E como é que vocês medem esses resultados? Existe uma mensuração desses dados para que haja uma análise e um redirecionamento de estratégia? Como é que vocês fazem isso? Bom, como eu disse, a gente vem cada vez mais melhorando os mutirões, né, buscando dados para a gente poder apresentar de uma forma melhor. Hoje a gente conta com um sistema de SGA, que é um sistema de chamar senha, e a gente tem uma triagem, onde a gente faz o levantamento de quantas pessoas estão sendo atendidas, quem são as pessoas que estão sendo atendidas, e os atendimentos da Defensoria Pública através do Solar, porque todos os atendimentos obrigatoriamente passam pelo Solar, né? E dos parceiros a gente pega os relatórios de atendimentos depois, e no final do evento, do mutirão todo, eu faço uma prestação de contas junto aos parceiros, junto ao município, junto à administração superior, com os relatórios finais. E existe um número até agora de quantos atendimentos o mutirão já rendeu no total?
Eu fiz uma base ali de Defensoria Até Você, dos mutirões da Defensoria mesmo, que não tem parceiro, assim, não tem idealizador. Foram mais de 20 mil atendimentos. E, óbvio, o Ribeirinho Cidadão, ele é um mutirão imenso. A gente consegue fazer mais de 30 mil atendimentos num Ribeirinho Cidadão. Mas então assim, a gente já impactou muitas vidas, já fizemos muitos atendimentos. Lembrando que não são números, são atendimentos. Pessoas atendidas com algum tipo de serviço prestado. Então, é muita coisa. 20 mil é muita coisa, né? É muita gente. É bastante coisa. E se você parar pra pensar que são comunidades, né, indígena, quilombola, ribeirinho, então são comunidades que normalmente a gente pensa que não tem muita gente, né? Não, uma aldeia, sei lá, tem 50 pessoas, 150, e quando você vai colocar na ponta do lápis, tem muito mais, tem muita demanda, né, naqueles agora, locais. Foi isso que você falou, é um exemplo, esse mutirão pop, chamado Pop Jude, né? Que é a população Pop Rua, que a Pamela mencionou em Rondonópolis, né? Que teve mais de 1.000 atendimentos, 1.200, mano. 1.200 atendimentos só da população Pop Rua. Esse é um tipo de mutirão que não vai para um local distante, mas vai para um local onde está uma população que não tem acesso a serviços públicos, embora ela está dentro da cidade, né? Invisibilizada, né? Totalmente, né? E essa população não tem acesso a serviços públicos mesmo estando dentro da cidade. Então é necessário fazer um mutirão por isso, né? E aí havia uma estimativa de que lá em Rondonópolis há essa estimativa, né? De que lá tem cerca de 300 pessoas vivendo nas ruas, né? Nós teve 1.200 atendimentos, assim. Então é muita gente que é impactada, né? E não só fora da cidade, como o senhor está falando, o Defensoria Até Você já foi para as periferias também, né, Pamela? Já realizou atendimentos na periferia. Por que é importante realizar esses atendimentos nos bairros mais distantes, periféricos? Antigamente, a Defensoria ela não estava em todas as comarcas. Então, a gente sempre buscava em localidades que não tinha Defensoria. Por exemplo, Colniz antigamente não tinha, que foi quando nós fizemos ali em Colniz e fomos para Guariba. Então, a gente tenta ir em lugares que a gente realmente entende a necessidade de levar o nome da nossa instituição para essa população. Nós fizemos alguns, assim, de maneira excepcional, até aqui em Cuiabá, por exemplo, né? Mas em função, por exemplo, da posse, né, de novos defensores, que a gente realiza a chamada posse popular, né? A posse popular é quando a gente entrega os novos defensores para a população, né? A população que vai usar o serviço da Defensoria Pública, elas dão a posse, recebem os novos defensores e defensoras públicas. E aí, quando a gente realiza essa posse popular, a gente já faz um mutirão de atendimento, que é para colocar os novos defensores e defensoras nessa realidade, né? Para eles começarem a atender ali, em loco, né? A população. Então, essa é uma situação diferenciada em que a gente realizou mutirões, já fizemos 2 nessas circunstâncias, né? Que foi aqui na periferia de Cuiabá e Várzea Grande, né? Nos bairros aqui, que tem uma demanda de população também em situação de vulnerabilidade, mas um mutirão aqui, na periferia, como você falou. O primeiro mutirão que nós fizemos da Defensoria Até Você foi no terminal do CPA 1. A gente, sabendo que a população pega o transporte coletivo às 6 horas da manhã, nós estávamos lá às 5 horas da manhã para começar o atendimento. Num frio. E é interessante, né, Pamela? Porque, por exemplo, teve aquele mutirão, que foi a posse popular lá no Pedra 90. E muita gente que estava ali para ser atendida não sabia nem o que era a defensoria. Então, às vezes a gente pensa que não, é só quem está mais distante, só quem está no interior. E, na verdade, até quem é morador aqui da capital, quem é morador aqui da região, quem está o tempo todo conectado, não sabe qual é o trabalho da Defensoria Pública, não sabe por que a Defensoria Pública existe, se ela pode ajudar. Então, esses mutirões também exercem um trabalho aí de divulgação desse trabalho da Defensoria Pública, né? Bem lembrado, que eu esqueci de falar isso. Era para eu ter falado isso, que é uma das razões, né? Uma das funções dos mutirões, e principalmente esse que a gente organiza, assim, nas periferias, é com essa finalidade também, de mostrar a Defensoria Pública para quem não conhece.
E, doutor, os mutirões, eles já influenciaram aí em outras políticas da Defensoria Pública? Sim, eles influenciam indiretamente em várias, né, em várias políticas da Defensoria Pública, né? Uma muito importante hoje é na própria criação de núcleos efetivos de atendimentos, né? Então, com a detecção das demandas, né, que são encontradas quando a gente realiza os mutirões, tanto de grupos populacionais quanto de demandas específicas que essas pessoas têm, a gente começa a ver a necessidade de criação de políticas dentro da Defensoria Pública para atender de maneira definitiva, assim, não através de mutirões, né, mas de maneira efetiva, ordinária, né, melhor dizendo, aquelas demandas, né? Então, hoje, por exemplo, Mato Grosso tem uma população indígena, a última vez que a gente verificou a estimativa de mais de 40 mil, né, indígenas, e nós não temos um núcleo para atender essa população. Então, nós fazemos o atendimento através de mutirões, indo em loco, né? Então, esse conhecimento que a gente tem adquirido, né, esse know-how de atender os indígenas, em relação também à demanda que eles têm, faz a gente entender que Mato Grosso deveria ter hoje um setor, né, um núcleo, um órgão ordinário para atender, para guiar o atendimento da população indígena. Mato Grosso do Sul, por exemplo, tem. Nós até fomos lá fazer uma visita no início, antes da gente começar a atender aqui através dos mutirões, nós fomos lá ver como que eles fazem esse atendimento. E lá eles fazem mutirões também, mas eles têm um órgão efetivo lá de atendimento indígena, como o Tocantins também tem, né? Nós aqui ainda não temos, né? Mas na nossa vivência dos mutirões, a gente já começa a direcionar para esse lado. Então é um exemplo, né? O mutirão ele também traz esse aspecto, né, de nos mostrar certas realidades que devem impactar as políticas públicas que a Defensoria Pública tem que desenvolver. Que os mutirões impactam a defensoria, a gente já viu. Mas como esses atendimentos transformam essa relação da defensoria com a comunidade externa? Como é que é feito? Através dessa busca ativa, através dessa educação em direitos, através dessa divulgação? Como que esses atendimentos transformam esse relacionamento, né, entre a comunidade e a Defensoria Pública? Então, hoje a Defensoria ela é buscada, demandada para muita coisa, né? E aí, através, o conhecimento vem através dos mutirões em muito aspecto, né? Em grande aspecto, em grande parte disso. Então, hoje, por exemplo, a gente é demandado para mandar defensores, defensoras para fazer palestra para a comunidade indígena, por exemplo, né? Nós temos a doutora Zana, que já foi fazer palestra sobre direito das mulheres indígenas. É algo até inusitado, assim. E isso está sendo tratado nas comunidades indígenas. Inusitado, eu digo no sentido de ser algo novo, né? Não é algo que era tradicional, né? Isso entrar na cultura indígena, né? Mas está entrando, né? E aí nós somos demandados para levar isso para a defensoria ir lá falar sobre isso. Por quê? Porque teve os mutirões, né? Ocorreram os mutirões indígenas nas comunidades indígenas, e aí então a defensoria já criou esse elo, né? Isso ocorre também em relação à questão dos assentamentos, né? A defensoria vai lá em União do Sul, vai lá em Coniza, vai nos locais, e depois a gente começa a ter uma relação mais próxima com as pessoas que foram atendidas lá, né? Hoje é feito o trabalho através do SAF também, né? O Sistema de Atendimento Fundiário, que é uma outra forma de mutirão, de atendimento extraordinário que a gente faz, especificamente em relação a questões fundiárias, que da mesma maneira, a gente vai lá para fazer um trabalho específico de atendimento àquela demanda, e a gente sai de lá com várias outras demandas que se perpetuam, né? E aí as pessoas aí a gente cria essa relação com aquela comunidade, com aquelas lideranças, com aquele município, né? Então vira uma coisa orgânica, assim, que os mutirões, então, eles aprimoram bastante, aumentam, melhoram o relacionamento da defensoria com essa população, assim, lá na base, né, diretamente, assim. Tem essa característica também. Pamela, e o futuro? Quais são os planos? Vamos ampliar os mutirões? Vamos criar novas modalidades? O que vem por aí?
Ai, olha, eu posso dizer por mim que eu sou apaixonada em fazer os mutirões, né? Gosto muito. Novidades, será que pode falar, chefe? Aí é só o chefe Solta pra um autorizar. spoiler. Só pra gente ficar assim, engajado, a gente se sentir mais Não, tem spoiler não. As motivado. pessoas vão ter que assistir os próximos episódios. São gravados depois. Mas vem novidades por aí. E planejando cada vez mais mutirões, cada vez mais levar atendimento à população de forma efetiva e eficiente. Vai vir novos mutirões por aí. Isso eu garanto. A ideia é realizar hoje a ideia é realizar um por mês? Isso. Será que vai ter 2 por mês? Será que a gente vai ter um novo formato? Será? Será que vão ter mais parceiros? Será? O que a gente quer Esperamos. assim, é sempre resolver problemas que não estão sendo resolvidos, né? Essa é a questão. A gente vai em Fica a locais dica que aí. ninguém tá indo, né? Então a gente quer, e hoje existem demandas, né? Populações com problemas, e não é só uma população, algumas populações com problemas que ninguém consegue resolver, né? Então aí a defensoria fica querendo resolver esses problemas, entendeu? Então os mutirões vão seguir nesse caminho, né? Se você pegou aí a dica, conta aqui pra gente, porque eu não consegui raciocinar muito bem. Mas estamos caminhando pro final do nosso episódio. Tão rápido, viu? O nosso bate-papo. Mas calma que ainda precisamos saber como os defensores e os servidores, eles podem se engajar com os mutirões. Porque muitas vezes só as pessoas têm sabido quando o mutirão aconteceu, ou vê divulgando que vai acontecer, mas que já tá tudo arrumado, tudo fechado, a pessoa vê tudo bonitinho lá, a gente trabalhando, maravilhoso. Como eles podem se engajar? Falar, eu quero participar, quero fazer parte disso. E já vou aproveitar. Que mensagem vocês deixam para essas pessoas para instigar aí essa participação delas? Ai. Bom, vou falar um pouquinho e passa a bola pro chefe, tá? Mas assim, os defensores que se interessarem em fazer um mutirão na cidade, no núcleo, na cidade, no município deles, ou se eles tiverem alguma ideia, eles podem encaminhar pra gente um ofício, falando, olha, Pamela, eu acho que tem uma demanda aqui, vamos fazer, a gente coloca no calendário anual, a gente senta com a administração superior e a gente faz um calendário anual todo fim do mês. No início e também, com certeza, são todos convidados para participar dos mutirões, Quero mundo que todos, oficiado, né? Isso. Normalmente a gente pega os núcleos mais próximos, né? Dali da onde vai ser a região. Então, para os servidores, né? Nós encaminhamos todo início do ano uma lista para que os servidores de Cuiabá e Várzea Grande se inscrevam para participar desses mutirões que são de idealização da Defensoria Pública. Porque aí a gente não precisa apenas de um assessor de defensor. Nós precisamos, aí pode ser um assessor técnico, ajudante geral, pode ser qualquer cargo para poder fazer outro tipo de atendimento. Alguns vão para assessorar o defensor, que aí precisaria de um assessor de defensor, e outros podem ir para triagem, podem ir para fazer outro tipo de atendimento que não exige o cargo de assessor de defensor. Não, é isso, só ressaltando, né, em relação aos defensores, voltando um pouco, se o mutirão vai ocorrer em determinado município, determinada comarca, quem participa do mutirão é o defensor da comarca, né? Então essa é a regra. E apenas na hipótese dele não participar, por qualquer razão que seja, né? Aí ele não vai participar, aí a gente abre então para aqueles que se voluntariaram, né? A gente chama a gente de fora, e aí preferencialmente quem está mais próximo, né? Mas enfim, no caso do defensor, a abertura para outros é só na hipótese daquele do local não participar. E como hoje nós temos defensores em todo o estado, né? Então, em regra, é o defensor do local onde vai ser realizado o mutirão. E por isso que é importante, às vezes, o defensor que tem vontade, né? Ele entende que tem o perfil de atuar dessa maneira, e aí nunca chega uma oportunidade dele, e ele pode tomar iniciativa e organizar na região dele, ver uma demanda, não só indígena, como qualquer outra, uma população ali que precisa, e aí ele demandar para o Kaique, para a Pamela, fazer essa proposta, que vai ser feito esse levantamento, e se tiver aquela demanda lá mesmo, a gente organiza lá, e é ele que vai fazer, né, o mutirão. E é isso, e no mais os servidores que têm intenção devem responder quando chega o e-mail,
que aí é feita essa lista e aí a gente sempre segue a lista na hora de fazer a convocação. E são vários os mutirões, né? Tem tantos mutirões, esses que a gente organiza, a Defensoria, quanto vários outros que a Defensoria é parceira, que são organizados por outras entidades, que eles demandam a Defensoria, e aí a gente também chama as pessoas que se voluntariam. O TJ faz vários mutirões, né? E aí a Defensoria é parceira e outros órgãos também fazem. Nós, assim, para esses mutirões que a gente vai como parceiro, é importante a gente lembrar a todos, né, passar o recado, aí que normalmente vai um assessor de defensor, porque aí a gente não vai com toda a estrutura. Então, por isso que às vezes é demandado apenas o assessor de defensor, tá? Porque aí vai trabalhar com solar, vai fazer petição, porque a nossa intenção, por exemplo, quando o assistido tá ali falando com o defensor, precisa entrar com uma ação, já vai fazer ali a ação, protocolar e já entregar tudo pronto para o assistido. Ele já sai do atendimento da defensoria com a ação protocolada e só para acompanhamento. Mas eu faço aqui o convite para todos os defensores, para todos os servidores a participarem dos mutirões. É muito gratificante, é gostoso e levar carinho para essa população é muito bom. É isso, e é necessário que vá com quem for, né, que vá com disposição. O trabalho não é o trabalho realizado dentro dos gabinetes, nos núcleos, né, é um trabalho completamente diferente. E algumas pessoas às vezes se impactam com isso, né? É um trabalho que não tem hora para começar, não tem hora para terminar, não tem um padrão assim, né? Ah, como que é? Sentar e fazer isso, aquilo? Não. É sentar e fazer o que precisa ser feito, né? Para resolver o problema da pessoa que está ali na frente, né? Enfim, é um trabalho que ele é um pouco pesado, assim, no sentido de que você trabalha bastante, mas ele é muito gostoso de ser feito, né? Então, mas eu tô dizendo isso no sentido de que é necessário um certo perfil para isso, né? Então, o convite a gente faz para todo mundo, né? Mas se a pessoa entende que, não, eu não gosto de pernilongo, eu não gosto de calor, eu não gosto disso, não gosto daquilo, gosto então... de perrengue. Não gosto de perrengue. Poeira, então não é pra você isso. Poeira, estrada, tudo isso. Lama, Atoleiro. É tudo isso, né? Mas eu acho que pra maioria das pessoas isso tudo faz parte do conjunto que torna divertido o negócio, torna gostoso. Então, se você tem esse perfil, então participe, que é muito bom. Essa sensibilidade de entender, né, a dor do outro, acho que é muito importante, porque você entendendo que você está ali para servir, você passa por todos esses perrengues. Exatamente. Com no final do dia você tá grato, você tá se sentindo recarregado, energizado por todo aquele retorno que a gente tem também, todos né? Que vão, isso é importante, os que vão pela primeira vez, os defensores, que eu converso diretamente, né? Os servidores também que atuam lá na atividade finalística, né? No final sempre a sensação é essa mesmo, de reenergizar, né? O pessoal sai falando, nossa, que bom que eu vim, como foi bom estar aqui. Entende a missão defensorar ali na ação mesmo, né? Isso sem mesmo. filtro. Pois é, chegamos ao fim de mais um episódio. Que pena, né? Tava tão gostoso o nosso papo. E fica aqui uma reflexão, né, sobre os mutirões. Eles são mais que uma atividade, eles são um reflexo concreto da missão da nossa instituição, né? Que é ir até onde está a população que mais precisa, levando dignidade, levando acesso à justiça, levando o que elas precisam realmente e elas não conseguem ter com tanta facilidade. Agradecemos mais uma vez a presença de vocês, da Pamela, do Dr. Clodoaldo. Vocês puderam nos explicar um pouquinho sobre os mutirões. Quem sabe numa próxima temporada a gente fale um pouco mais detalhadamente sobre projetos específicos. Fica aqui, né, o meu muito obrigada. Aí já vai ter a novidade. Tá vendo? Para a próxima temporada. Quem sabe, Defensoria, já temos uma novidade aí para a próxima temporada. E você que acompanhou até aqui, fica o convite, participe dos mutirões, se engaje, esteja onde os assistidos precisam que vocês estejam. Muito obrigada e até o próximo episódio.